lembro que quando eu comecei a trabalhar lá no hospital, era como uma família, né? Porque, igual, se eles iam comprar cobertores, lençóis, eles compravam para os funcionários também. Eu admiro tudo que tem de bom ali. Das portarias atendentes até chegar nos médicos, vou te falar, é coisa linda e maravilhosa. Mas eu adoro Santa Clara, aquilo é a minha existência. Na década de 50, a medicina em Uberlândia era bem elementar. Mas nós éramos 30 médicos e convivíamos muito bem, exercendo uma medicina dentro das nossas possibilidades. Nós nos preparávamos, eu, por exemplo, me preparei para vir para o interior. De maneira que, na minha formação, eu me esmerei para resolver problemas de interior. Na época, as esposas, as senhoras, adoravam dar à luz em casa. Geralmente eram partos que ficaram com a parteira, o tempo todo, até um certo ponto, que principalmente de primeiro filho, demora. E a parteira, às vezes, chegava para a família e dizia assim, olha, eu não estou dando conta não, as moças chamam o médico. Então lá ia o doutor Hermilo para a fazenda, para o sítio. O município inteiro aqui eu andava, fazendo partos. A gente ia no ginecologista da gente, o médico obstetra, né? No caso, o meu, doutor Elias Azete, na época. Depois já veio os outros, que também é hoje muito conhecido, muito amigo, por causa já foi minhas meninas, né? Aqui em Uberlândia, nós temos uma característica que não é comum a grandes cidades, né? Aqui em Uberlândia, o paciente não procura aquele ou esse hospital. O paciente procura o médico, né? Então, se a doutora Tânia atende no Hospital Santa Clara, eu vou no Hospital Santa Clara porque é lá que a doutora Tânia está. Isso ainda é, eu acredito, o carro-chefe, o ponto forte do Santa Clara. Para vocês terem uma ideia, antigamente não havia nem Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde ela foi criada na gestão do Dr. Zaire Rezende, em 1984, criação da Secretaria Municipal de Saúde. O serviço público de saúde era extremamente precário, Tudo era centralizado na escola de medicina, tudo. Agora eu tinha assim, um instrumental rústico, mas eu carregava, por exemplo, o campo esterilizado, eu tinha um botijão de oxigênio, separar a coisa, tinha um aspirador, criação minha, para aspirar na fazenda. Quando eu comecei a trabalhar na área da saúde, até os autoclaves, a gente esterilizava material, às vezes na panela de pressão. Então, evoluiu bastante. Todo dia eu tinha que olhar primeiro as baterias de oxigênio. Eu ia canalizar, na época não era, tinha bateria, era 6 baterias, 3 lados, tudo deixava um funcionando para centro cirúrgico e berçário que tinha. Não tinha UTI ainda não. Nessa época, Uberlândia, por exemplo, alguns hospitais, inclusive esse daqui na década de 70, não contava nem com aparelho de raio-x. Quantas vezes eu e vários outros clínicos tinham que colocar os pacientes de carro para levar ou no Dr. Kazan
ali na João Pinheiro, ou no Dr. Luiz de Freitas, também na João Pinheiro, para fazer raio-x. Então houve uma mudança completa, tanto gerencial, administrativa, como também uma expansão pública, principalmente depois da Constituição de 88, que saúde passou a ser um direito de todos e dever do Estado. Com isso, há uma implantação efetiva do Sistema Único de Saúde e também dos planos de saúde. É muito comum, às vezes eu atravesso a rua aí, diz assim, o senhor é o doutor Hermilo? Ô, doutor, prazer de ver o senhor, o meu filho assim, assim, entendeu? É impressionante a quantidade de pessoas que gostam de mim na rua. Você não vê isso mais em consultório médico. Eu era pago para isso, mas eu transformava em amigo. É um jeito diferente de fazer medicina, viu? E havia uma relação de confiança, E as pessoas também aceitavam muito mais que a vida era finita, que existia a morte. Então, a população entendia que havia limitações, mas que o médico estava fazendo o melhor possível, dentro daqueles recursos que ele tinha. Santa Clara nasceu em Assis, passou toda a sua vida em Assis. Do castelo da sua família, ela passou para o pequeno mosteiro de São Damião. Lá ela viveu 42 anos. Uma coisa muito importante na vida de Clara era a preocupação com os doentes, com os mais fragilizados, que ela então procurava aliviar as dores, as doenças. Com relação ao Hospital Santa Clara, ele foi criado na metade dos anos 40 pelo Dr. Rui Copa Pacheco. Ele comprou o hospital e era um hospital era pequenininho, estava muito destruído, vamos dizer. Aí ele comprou o hospital, teve que limpar o hospital e fez uma pequena reforma. E era um hospital bem pequenininho, tinha só 2 quartos, nem era apartamento. 2 quartos, tinha sala de cirurgia, sala de parto, sala de curativo. E era bem pequeno mesmo. E ele começou ali. Por volta de 1950, o Dr. Hermilo vem trabalhar em Uberlândia. O Dr. Hermilo tinha feito ginecologia e obstetrícia e ele se une ao Dr. Rui Copa Pacheco. E ficam os dois trabalhando, aí sim, já na Casa de Saúde, Santa Clara. Depois de 10 anos, chegaram 2 sobrinhos do Dr. Rui, chegaram à cidade, médicos, e foram trabalhar também. Era o Dr. Ismael Rezende e o Dr. Zé Olívio de Freitas. 2 pessoas admiráveis, viu? Bom, então, nós 3, mas aqui já tinha um anestesista naquela época, era o Dr. José Bonifácio.
Então nós três, eles três e eu, compramos a casa do Dr. Rui, porque ele tinha ido mexer com fazenda. Vamos pelos mais velhos. Dr. José Bonifácio, que já falecido, Dr. João Fernandes, que já é falecido, e Dr. Zé Olímpio. Esses três foram os baluartes da Fundação Escola de Medicina. Aliás, pode-se dizer, em termos de detalhe histórico, que as ideias iniciais da criação da Faculdade de Medicina surgiu exatamente aqui nesse hospital, com as primeiras reuniões e trocas de ideias para a formação da Faculdade de Medicina, que ocorreu em 1968, que é a primeira turma. Os leitos, as enfermarias eram 4, 5 leitos, talvez, na enfermaria, né, devido à demanda que nós tínhamos de maternidade. Eram os leitos bem diferentes, eram mais simples os leitos de pacientes, eram mais difíceis para os pacientes estar se locomovendo, levantando, né, porque era um leito alto, difícil, tinha que estar tudo abaixo da manivela, o pessoal tinha que estar tocando manivela para levantar os leitos. Tinha um jardinzinho na frente e a João Pinheiro era uma rua assim, no meio da João Pinheiro tinha um canteiro arborizado, entendeu? Uma parte subia e uma parte descia. Podemos colocar como inspiração já o que aconteceu no nascimento de Santa Clara. Porque a mãe, naquele momento que ela então vai rezar para preparar para o parto, então ela recebe uma inspiração que a menina que nascesse seria de uma grande luz. Então, ligado com essa inspiração, ela coloca o nome de Clara. Então daí a tradição, né, de terem Santa Clara como padroeira das mães gestantes, intercessora. Muitas pessoas não acreditam quando eu falo. Eu já fiz mais de 20 mil partos. Então eu dizia assim, quais esses? Eu só sei e sinto muito gratificado é quando chega alguma pessoa adulta de 44, 45 anos, 43, 40 anos, eu nasci contigo e tal. Às vezes mães falam assim, aqui esse meu filho nasceu contigo e tal. Isso para mim é muito importante e gratificante. Houve uma época em que eu e o doutor Ismael, isso é fundamental, nós dois fazíamos mais parte do que a cidade inteira, inclusive a medicina. Nós fazíamos 150 partos por mês, eu fazia 80, ele fazia 70. Isso significa, para mim, 5 partos a cada 2 dias. O Hospital Santa Clara tinha, todo ano, ele ganhava em primeiro lugar em Uberlândia em nascimento. Podia ir lá nos cartórios, lá que tem uns conhecidos meus, que trabalham no cartório, contava isso, não é mentira não, é pura da verdade que eu estou te falando. Ele ganhava em primeiríssimo lugar em maternidade. A minha avó teve a minha mãe lá no Santa Clara há 30 anos, né? Aí a minha mãe teve eu e minha irmã há 17 anos. Teve minha irmã, a minha tia também, né? Que teve os meus primos, 3, 2 meninos e uma menina, lá no Santa Clara também. E a minha tia, mais nova também, que nasceu lá. E agora eu vou ter o neném.
Era muito, muito bonito, interessante. O médico conversava com a gente, esclarecia qualquer dúvida, conversava. Depois a gente ia lá para a maca lá, deitava, ele vinha examinar tudo direitinho, media com a fita o tamanho do bebê. Perguntava todas as perguntas procedentes primeiro e falava assim, então vamos fazer a conta que não, então vai nascer época tal. Aquilo dava certinho, sabe? Essa parte do hospital que dá para Cipriano Del Fávero, tem um corredor que sai o lixo. O hospital não tinha comunicação para lá, era do vizinho ao lado. E o vizinho condicionou que só venderia aquilo, que não venderia aquilo, mas trocaria por um imóvel que eu tinha. É onde tem esse sobradinho aqui na esquina. Eu troquei aquele sobradinho, quer dizer, o terreno do sobradinho, por aquele corredor. Depois eu comprei 3 casas na Santos Dumont, aquela parte da Santos Dumont eram 3 casas velhas. Nós compramos e derrubamos e fizemos aquela parte da Santos Dumont. Ali tem um centro cirúrgico em cima, não é? E tem os alojamentos aqui. Como eu vendi o sobradinho, eu comprei essa parte aqui do estacionamento para mim. Mas era assim, eu comprava para mim e depois o pessoal chegou e disse, não, isso aí você tem que ceder para o hospital. Várias expansões. A primeira expansão que se deu foi na década de 80, ali na Santos Dumont, que se deu a primeira expansão na década de 80. Posteriormente, nos anos 90, foi feita uma segunda expansão que aí abrangeu uma grande parte da frente do hospital, modificou-se totalmente a frente do hospital. E recentemente foi feito, a questão de 2 anos, uma ala nova aqui na João Pinheiro e uma modificação na fachada do hospital, que é o que nós temos hoje. O Dr. Ismael, o saudoso Dr. Ismael, que nos deixou alguns anos atrás, ele deixou a marca de integridade, de se dedicar ao paciente e deixou a reputação de maternidade, mas no melhor sentido da palavra, de humanidade. Eles deixaram a marca tão profunda que hoje 60% a 70% dos partos da rede privada acontecem no Hospital Santa Clara. A gente tentou, durante esses 22 anos aí, mudar a imagem do hospital. A gente tentou, e eu digo que a gente conseguiu mudar essa imagem do hospital maternidade para um hospital geral. Eu digo até que hoje o hospital, se eu tivesse que nomear um determinado setor ou um determinado serviço como carro-chefe, eu não consigo ver isso. Eu não consigo ver um carro-chefe ou um setor principal do hospital. Caminhou para ter um centro de imagem, que eu saiba, só tem um outro hospital desse porte que tem um centro de imagem dele, os outros são terceirizados. Nós aumentamos a UTI, começamos a fazer procedimentos cardíacos, tanto de cateterismo como também cirurgia cardíaca, e a gente também aumentou a nossa área, a gente ampliou em 1.647 metros quadrados, que foi a construção que se deu em 2012, 2013, e nós ampliamos aqui a nossa área com leitos e com também a nova unidade de internação e de recepção dos pacientes. Esse hospital ele era bem pequeno, sabe? E depois ele foi aumentando.
E aí foi só crescendo. E eu podendo ver, graças a Deus, tudo isso aí. Então era maternidade, e aí foi trazendo mais especialidade. Hoje encontra tudo que precisa tem ali dentro. Mais sofisticadas, qualquer coisa que precisar, temos ali. Nós nos sentimos muito acolhidos aqui dentro. Você ter uma notícia de que o seu pai, e para a gente pai é uma coisa muito séria, o seu pai tem não só um, mas 2 cânceres incuráveis, é muito difícil, o psicológico abala, a gente fica muito triste. De repente a gente chega aqui e vê o apoio, o aconchego que foi dado para a gente, ficamos em frente ao posto. Então, os enfermeiros, toda vez que eram solicitados, prontamente vinham com a gente. A psicóloga do hospital veio até a gente inúmeras vezes. A gente ficou aqui por 80 dias. Então, a gente se sentiu em casa. Realmente era um momento que a gente precisava de se sentir acolhido e foi o que aconteceu. O médico pensar no paciente como um ser humano, como um ser que precisa, se ele está ali, é porque ele não está bem. Então, quando um filho seu adoece, o que você faz? Você vai tratá-lo com carinho, com amor. E eu reputo isso como o principal, a principal importância da profissão médica. Mas na década de 60 e anos 70, e eu ainda peguei o início dessa coisa, os médicos tinham prazer de atender gratuitamente na Santa Casa. Então era um orgulho para o médico ele ter os doentes particulares dele, tratar os doentes particulares, mas tratar também das pessoas pobres. As pessoas pobres não ficavam desassistidas. Atendia as pessoas pobres de Uberlândia, porque não existia INSS, não existia SUS. E ele sempre falava, é preciso socializar a medicina. A missão, a maior missão de Santa Clara, porque ela era da nobreza. Então, a missão de Santa Clara foi mostrar o verdadeiro rosto da pobreza. Por isso, ela deixou toda a sua riqueza, seus castelos, tudo, para viver numa simplicidade do pequeno mosteiro de São Damião, na Itália, que ainda está lá como prova para todos os turistas que chegam até lá. A missão, olha, eu acho que é cumprir aquilo que eles juraram lá na formatura deles, que é que eles desempenham como ninguém. A gente falar assim, em Hospital Santa Clara, a gente fica assim muito feliz demais da conta, poder ter até a liberdade de falar que a gente tinha vontade de abraçar cada médico daquele ali. Nunca, se alguém estiver me ouvindo, e se alguma vez eu neguei uma consulta, ou uma cirurgia, ou um parto, para alguma pessoa pobre, que fosse me procurar e dizia para mim, eu quero fazer a cirurgia com o senhor, eu quero a consulta com o senhor me faz? Eu nunca disse não.
Então isso me traz assim, no meu interior, uma gratificação muito grande, mas muito mesmo. E soma demais para mim. Você está entendendo? E só Deus sabe lá em cima se eu vou ter bônus ou não.